Marcelão, nivelar lá em cima, hein? Muito bom. A minha história com o Marcelo começou numa situação... Bom dia, família. Bom dia. Uma situação de viagem às terras bíblicas, né? Coisa que o Paulo Júnior e a Lana estão fazendo agora com o grupo. Estão fazendo uma viagem, quem está acompanhando aí. Quem não estiver acompanhando, segue lá, tem um perfil no Instagram, Terras Bíblicas, né? Aí você consegue acompanhar lá a viagem que eles estão fazendo. Eles estão em Atenas, lá na Grécia. E em 2015, né, Marcelo? 2015, você tinha acabado de casar, né? 2015 teve uma viagem como essa e um dia no domingo aqui sobrava uma vaga, para um casal, né? 2 vagas. E aí a Juliana encontrou o Marcelo ali na saída do culto, já conhecia o Marcelo de antigamente, né? De outra igreja. E aí falou, pô, vocês vão na viagem com a gente. E aí eles tinham acabado de chegar de lua de mel, né? Acabado de fazer uma viagem, olhou um para o outro, a Andréia e o Marcelo, falaram, então a gente vai. Então foi assim, de supetão, convidamos no domingo e logo naquela semana ali eles já se ajeitaram, a gente viajou, a gente fez uma amizade naquela viagem. Ele disse que não gostava de jeito nenhum de mim, porque disse que eu andava com a camisa da Lacoste, assim, aí ele falou assim, o menino da camisa da Lacoste, achava aqui, ó, e hoje ele está com a camisa da Lacoste, você vê como é que o cara paga a língua, né? Não, deixa eu só contextualizar aqui, na verdade eu tinha antipatia desse camarada aqui, e, então na verdade o milagre continua, né? Esse encontro aqui é um milagre, é fruto do milagre. E eu conheço a Ju desde, não vamos falar dessa parte desde quanto tempo não, mas já tem muito tempo. E a Ju, aquela bonequinha, né, da cidade, e a hora que eu vejo a Ju junto com esse camarada, eu falei, meu Deus do céu, né? Como assim? E eu olhava para o Marlos, né, não o conhecia, mas com uma certa antipatia. E depois de conhecê-lo, aí que eu vi que ele era antipático mesmo, é brincadeira. Depois de conhecê-lo, eu entendi que o antipático era eu. Né, porque às vezes a gente tem essa mania de julgar as pessoas, de olhar para alguém sem contextualizar e sem conhecer, e depois a gente entende que é sobre nós e nunca sobre a pessoa, né? E aí quis Deus que esse encontro acontecesse depois de quanto tempo? 10, 12 anos aqui, e eu estivesse aqui vestido uma camisa muito parecida com a tangibilizar a piada, né? E para fechar, empacotar esse trecho, esse recorte aqui da nossa história, que tem muita mesa, que tem muita comunhão, tem muita alegria, mas tem muito choro também. Hoje nós somos compadres, então eles são padrinhos do Marcelinho, o Gabriel é padrinho do Gabriel, meu caçula, e eu sou padrinho da Alalá, então a gente tem uma relação de família real. É de fato, não tendo o mesmo sobrenome, mas uma extensão da nossa casa. E é do tipo assim, de passar Natal junto, de passar Réveillon junto. Ele é meio penetra, assim, de vez em quando, estou indo almoçar aí a gente aumenta lá a água do feijão e a coisa vai. Mas é isso, são famílias que se aproximaram, mas essa antipatia que ele disse que tinha por mim e que deu uma piorada, eu também nutria por ele, né? E também vem dando uma piorada, mas recentemente, Marcelo, aí testemunhar, já fiz isso quinta-feira, lá para os nossos amigos lá no café, mas testemunhar assim o quanto eu tenho visto Deus agir poderosamente na sua vida, né? Eu lembro lá em Israel que a gente conversando e eu te chamei para a gente andar mais junto, né, na igreja, né, e tudo. Você falou assim, calma, vai devagar comigo, porque eu tenho uma história na instituição, na igreja, e aí ele era aquele cara que muitos aqui podem se identificar, um machucado de igreja, né, nesse sentido. E ele vem fazendo essa trajetória, devagar, devagar. E o Marcelo foi aquele que eu dei o testemunho aqui, que eu, como um crítico dos legendários, agora está na moda criticar os legendários, quando eu vi o Marcelo voltando dessa experiência e dando o testemunho dele com lágrimas nos olhos, isso me encorajou a participar dessa experiência. E isso tem transformado a minha vida, assim como transformou a vida do Marcelo. A ponto de, no último Legendários que teve em Arapiraca, ele foi para ajudar, para servir, né? 50 graus na sombra e aquela dificuldade toda. E ali, de supetão, pediram para que ele compartilhasse uma palavra, e ele compartilhou essa palavra. E ele era um cara aqui de louvor, e de repente foi posto ali para compartilhar uma mensagem, e foi poderoso o que ele compartilhou. Marcelo tem aberto a empresa dele toda semana para a gente tomar um café da manhã, e a gente tem feito isso. Então tem sido uma bênção andar com vocês, saber que Deus está agindo
profundamente, depois de velho, tão velho assim, acabado, Deus está te moldando, né, te fazendo um novo homem. Então, quando o Cláudio me pediu para convidar alguém para estar aqui, eu não pensei em outra pessoa. Queria, então, que você compartilhasse um pouco aí do seu coração para a gente bater essa bola juntos aí. Amém. Ainda bem que, diferentemente do Marlos, Deus não vê a aparência da gente, né? Ele julga o nosso coração. Então, velhices à parte aqui, até porque ele é mais velho que eu. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, assim, é importante a gente ter a sensibilidade necessária para a gente enxergar o mundo que a gente vive hoje. A começar do fato da gente não ter vindo aqui por acaso, né? Eu estava ontem, o Marlos me fez esse convite, e aí, naturalmente falando, humanamente falando, a gente sempre questiona, né? Mas um canal, será que eu posso entregar algo de bom, algo que seja de fato relevante, né? E a gente questiona isso humanamente falando, e de fato, humanamente falando, eu não tenho nada para compartilhar com vocês aqui. No sentido de que você volte para a sua casa, de que a gente volte para a nossa casa diferente do que a gente chegou aqui. Mas a gente tem que entender, e a gente precisa entender, eu posso dizer isso aos 49 anos, depois de muitas experiências espirituais, dentro de igreja, fora de igreja, depois de muitas marcas na pele, que nós só temos um objetivo de estar nessa vida tão pueril, tão passageira aqui, que é ser instrumento, que é ser canal. E por muito tempo e por muitas histórias, a gente questiona isso. A gente não entende o porquê das marcas da nossa pele, das nossas histórias. E o fato é que eu estou aqui simplesmente, eu vim orando para cá. A minha família vem agora para o segundo culto, pedindo para que, Deus, que eu me diminua, para que o Senhor cresça em nós. E a gente tem vivido numa sociedade tão barulhenta, cheia de tantas distrações, e a gente vai nesse modo automático sem entender o que está acontecendo debaixo do nosso próprio nariz. Quem aqui é pai de criança? Quem aqui é pai e mãe? Independentemente de idade. Os pais e mães, levante a mão aí, por favor. E eu ando muito preocupado. Eu sou de uma geração analógica, né, onde eu joguei finca, e eu tenho certeza que ninguém vai lembrar. Você lembra de finca? Você lembra? O que é finca? Alguém aqui já jogou finca? O meu primeiro videogame foi um River Raid, não, um Atari, mas que eu jogava River Raid, Enduro, né, foi o máximo da tecnologia que naquela época, e hoje a minha empresa é 100% digital, tecnológica, mas eu venho dessa época analógica, onde as relações presenciais eram 100%. Né, eu não havia celular. O meu negócio começou com uma comunidade no Orkut, que foi a primeira rede social sem que esse nome ainda existia naquela época. E eu ando muito preocupado. Eu joguei biloca, ralei minha canela muito jogando futebol no campinho de várzea lá de terrão. E soltei pipa, mas diferentemente do que acontece hoje, eu fazia minhas próprias pipas, fazia meus próprios brinquedos, e brincava na rua com os coleguinhas até tarde da noite, sem as preocupações que a gente tem hoje, né, com segurança. E eu ando muito preocupado, né, e na condição hoje de pai, de duas crianças, um de 6 e outro de 4, eu ando muito preocupado do jeito que o mundo está. E eu acho que a gente está eu percebo que a gente está tão distraído, mas tão distraído, porque a gente espera um diabo vir com chifre feio, falando de forma amedrontada, de forma medonha. A gente espera esse diabo. É esse Satanás, é esse demônio que a gente acha que vai nos amedrontar, nos assustar, nos chamar a atenção. E ele vem de forma tão sutil, mas tão sutil ao longo dos minutos, dos segundos, dos dias, das semanas, dos anos, e quando a gente percebe, nós estamos sendo instrumentos desse diabo que a gente tanto tenta fugir, mas que está tão presente no nosso dia a dia. A gente acabou de ver um milagre acontecendo numa geração que a gente vê que anda perdida. De 3 crianças aqui, eu até tirei a foto, ri ali com o Marlos, de 3 crianças aqui, cantando, e agora um homem feito eu pode
no homem ver a Deus. 3 crianças cantando isso. Um homem feito eu. Gustavo, qual a idade dos seus meninos? 12 e 9. Um homem como eu. 12, um homem de 12 anos, de 9 anos. Pode no homem ver a Deus. Então a gente está num mundo tão maluco que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Um bebê reborn não vai fazer nunca isso que a gente viu acontecendo aqui. Já para colocar a pauta da nossa conversa aqui, da nossa resenha de hoje. A gente está vivendo num mundo onde cada vez mais homens e mulheres estão optando por criar um bebê boneco. Olha que loucura isso. E a gente às vezes vê isso na rede social e a nossa função, nosso papel ali é de criticar, de assustar, de criticar. Que loucura é isso, né? Que besteira é isso. Não entendendo que o bebê reborn já está nas nossas casas há muito mais tempo do que essa loucura que está acontecendo aí. E o que é o bebê reborn? É o bebê que não dá trabalho, é o bebê que a gente terceiriza para tudo. A gente terceiriza dando a carteirada para poder resolver os problemas lá fora da minha casa, porque eu não quero limpar o cocô do bebê reborn, ou do meu bebê de carne e osso. A gente quer terceirizar tudo para os outros e é para não assumir as responsabilidades que dizem respeito à paternidade, à maternidade. E eu poderia aqui ficar a manhã inteira, o dia inteiro aqui falando das loucuras que estão acontecendo de forma muito silenciosa, mas que estão tomando cada vez mais as nossas agendas, as nossas vidas, sem a gente perceber. Terceiriza o colo por uma tela, o colo por uma tela, o cuidado por babás, né, por equipes, né? O leite, o peito por um leite em pó. São essas características do mundo moderno, da maternidade e paternidade moderna. E a gente não entende, é importante a gente lembrar aqui essa manhã, porque às vezes a gente vem na igreja para pedir a Deus para que melhore o mundo. E a gente não esquece, a gente às vezes esquece que há uma verdade dita lá na palavra, que o mundo jaz no maligno, e sobre isso não há o que mudar, gente. Então tudo que está acontecendo nada mais é do que o cumprimento das profecias. Quem acha que vai melhorar o mundo aqui? Levanta a mão. A senhora acha? Há esperança. Eu tenho uma boa notícia para a senhora. Esse mundo vai melhorar, mas não é o mundo externo que vai melhorar. Mas é o reino dos céus que está dentro da senhora. Porque às vezes a gente entende, quando a gente, por conta de toda a religiosidade, a gente lê a palavra dizendo que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. E a nossa expectativa, baseada em muita religiosidade, muito ensinamento distorcido, é de que esse reino dos céus está no céu, num céu distante, né, no céu com os anjos, e esse reino dos céus é aqui, só que é de dentro para fora. É o reino dos céus que fazia com que Jesus, no meio de toda a bagunça, de toda a tempestade, conseguia fazer o quê? Dentro do barco, o que Jesus fazia quando todos os seus amigos, apóstolos, o que ele estava fazendo? Jesus dormia, porque ele entendia o reino dos céus. Essa manhã é uma manhã sobre a eternidade, não é uma manhã sobre o dia 18 de maio, é uma manhã sobre a eternidade. Entender que ainda que a minha vida esteja boa demais, isso vai passar, e ainda que a minha vida esteja ruim demais, também vai passar. O senso de eterno e o reino dos céus é sobre um estado de espírito que independe do cenário e das circunstâncias à nossa volta. E eu queria compartilhar nesse sentido, para a gente poder contextualizar e basear o que a gente está dizendo aqui na palavra. Eu estou muito feliz mesmo, porque estou muito animado, mesmo em perceber que esse mundo que jaz no maligno ainda tem esperança, e esse sopro de esperança, ele foi mostrado aqui para a gente, sem saber o que seria dado, quem queria ministrar nessa manhã. O Marlos me perguntou a pauta, e eu também não sabia. Eu falei, Marlos, vamos orar e vamos deixar o Espírito Santo ministrar através das nossas vidas. Aí a gente lá no Instagram começou a mandar direct sobre a questão do bebê reborn, bebê reborn. E aí vem 3 crianças ministrando a gente hoje de manhã. Isso é um sopro de esperança no meio desse mundo cheio de distrações e esse mundo que jaz no maligno. É Deus falando, né? É Deus falando. E eu queria compartilhar com os irmãos nesse sentido
Mas antes de trazer alguns dados aqui, só para embasar aquilo que a gente está falando e para materializar aquilo que a Bíblia diz há tantos milênios aí, há tanto tempo. Dados do SUS. De 2013 a 2023, ou seja, nos últimos 10, 12 anos, a depressão cresceu 1.500% entre crianças de 10 a 14 anos, ou pré-adolescentes. E 3.500% entre adolescentes de 15 a 19 anos. No Brasil. Eu vou repetir. Nos últimos 10 anos, a depressão. E como eu disse, aí não é nenhuma comparação de que a minha geração era melhor do que a geração atual. Minha geração, para quem é 40 mais aqui, sabe o que eu estou dizendo, também enfrentou desafios. Então, essa besteira de falar de geração Nutella, geração raiz, eu fiz isso muito, até ter meus filhos. Eu acho que é um desrespeito a gente poder taxar e estigmatizar uma geração sem entendê-la. Porque a gente, às vezes, fica tentando ver a vida de camarote sem entender as dores e os novos desafios que essa geração está vivendo. Então, mas é importante a gente, enquanto geração analógica, geração chamada raiz, a gente traga a direção, entendendo que a vida é uma corrida de bastão. E essa doença, essa epidemia, essa pandemia está acontecendo nesse momento, enquanto a gente está aqui dentro de um culto, dentro de uma igreja. Nos últimos 10 anos, 1.500% de aumento da depressão entre crianças de 10 a 14 anos, e 3.500% entre adolescentes. Mesmo com a igreja, mesmo com a Bíblia, a mesma Bíblia, e mesmo com todo o evangelho sendo propagado aí. Para a gente não achar que é notícia de Google, eu quero perguntar ao pai da banda, que é psiquiatra, Gustavo, é isso mesmo, né? Esse aumento tem acontecido. Vem cá, Gustavo, vem partilhar também aqui. Porque às vezes a gente ouve esses dados aí, a gente acha que é fake news. Vamos deixar um psiquiatra conversar aqui com a gente também. Psiquiatra e pai da bandinha. É o psiquiatra com a cara mais normal que eu já vi até hoje na minha vida. Faz isso não, você me deixa constrangido. Bom dia, gente, tudo bem? Obrigado. Sou o Gustavo, pai do Heitor, da Rafaela. Sou médico psiquiatra. E assim, vocês têm visto cada vez falar aí nas redes sociais, né, esse boom, essa explosão. Mas a história vem mais tempo, Marcelo e Marcos. Assim, saúde mental já dizia a OMS na década de 90 que até 2000 esse surto chegaria. Se vocês voltarem um pouquinho mais no tempo, vocês vão lembrar da década de 70, os psicodélicos. Então, o pessoal utilizava para anestesiar, para ficar assim, nossa, estou sentindo uma paz, mas era uma coisa que não trazia mais amargura. Então, esses dados, eles vêm para mostrar uma coisa que já vinha acontecendo. Então, é isso aí, a gente tem que pensar em cuidar, né, não trazer mais sentimento de culpa para a criança ou para o adolescente que está vivendo uma pressão onde os pais estão, você tem que fazer, você tem que ir, aí é muito difícil para a criança lidar com isso. Então, os dados estão mostrando aí, gente. Está cada vez ficando mais difícil. E você ter um amparo, o afeto, o carinho, não cobrar tanto. Se a criança sai mal, você vai superar, você vai reerguer. Eu estou aqui do seu lado, a gente vai construir tudo junto novamente. Então, é isso aí. E a gente está tão displicente, fica aí com a gente, Gustavo. A gente está tão displicente que a gente está vivendo esse mundo com esses dados, com um profissional aqui referendando tudo isso, e a gente continua vivendo no automático. Então, o que eu posso dizer aqui para a gente continuar essa conversa é que você não veio aqui por acaso. Você veio aqui, a gente veio aqui hoje para ser relembrado do nosso papel nessa sociedade. Porque hoje é muito normal, e eu coloco a carapuça aqui para poder reforçar isso, da gente ser aquela pessoa que comenta numa rede social, que critica, mas que não toma atitude como luz, que nós somos chamados para ser, e como sal, para poder jogar esse tempero que está faltando na nossa sociedade.
que é muito comum a gente taxar essas crianças e adolescentes, não entendendo que somos nós, os pais e mães, que estamos deixando uma referência, um exemplo, para que eles repliquem aquilo que a gente já está fazendo há muito tempo nas nossas casas. Que autoridade temos nós hoje para falar para uma criança nossa, para um filho nosso, sair de uma tela de celular? Sendo que a gente está passando boa parte do nosso dia desperdiçando com a mesma tela de celular. Que coerência que é essa? E a gente que é pai, a gente vai entendendo a relevância, né, de que muito mais do que falar alguma coisa é sobre o nosso exemplo e não sobre a nossa teoria, é sobre aquilo que a gente faz, não sobre aquilo que a gente fala, que vai deixar de fato o legado que a gente tanto sonha para os nossos filhos. E aí eu vejo, Marlos, assim, que nós precisamos estar mais vigilantes. Nas nossas mesas, nas nossas casas, no almoço de cada dia. Está muito fácil a gente poder terceirizar tudo hoje. E a gente está falando aqui para uma bolha, para uma comunidade aqui que tem condições de resolver tudo na base da grana. Eu vou pagar, eu resolvo para poder, porque eu tenho tempo. Eu vou correr agora para quando eu tiver mais tempo, eu conseguir dar mais tempo de qualidade para os meus filhos. E não há clichê mais real do que o clichê que a gente ouve antes de ser pai e mãe. Aproveita. Ou então quando a gente tem um mais velho que vê a gente com um menino pequeno, aproveita que passa rápido. Aproveita que, isso aqui vai passar. Eu tenho certeza que pai aqui, avô aqui, lembra como se fosse hoje o nascimento do primeiro filho, que hoje é pai do seu neto. Como se fosse hoje. Porque a vida é um sopro. E a gente vai terceirizando, porque isso é maligno, gente. E a gente não está entendendo todo esse movimento acontecendo dentro da nossa casa, debaixo do nosso próprio nariz. Então é preciso acordar, é preciso entender que a Bíblia ela tem razão, ela sempre teve razão. Basta olhar, basta validar o que a palavra diz com a ciência aqui. O que está acontecendo, mas também o que a gente pode fazer enquanto luz e enquanto sal dessa terra. E é incrível o que o Gustavo trouxe também, né? Que é uma situação que não é nova, aí você traz lá a década de 70. A gente leu recentemente um livro do Jonathan Haidt, que é o Geração Ansiosa, não sei se você já leu. E ele traz dados exatamente do que o Marcelo e o Gustavo falaram aqui. Ele coloca na seguinte perspectiva, esse livro eu recomendo para todos os pais, Geração Ansiosa, anota aí. Ele traz dados, gráficos e etc., mostrando o seguinte: a geração que nasce em 2010 sofreu o que ele chama de grande reconfiguração. Por que 2010? O iPhone vem ali em 2008, mas até 8, 9, aquilo era meia boca, né? Na medida em que o iPhone foi provocando essa revolução na tecnologia, no sentido de agora nós temos um computador com internet na palma da nossa mão, agora nós não temos mais um telefone, nós temos um smartphone. E lá em casa nós temos a geração anterior a 2010 e a de 2010. Quer dizer, o Gabriel é de 2006, a Laura de 2008 e o Fernando nasce em 2010. E a gente já tinha, Gustavo, essa percepção que o Fernando é totalmente diferente da Laura e do Gabriel, que são 2, 4 anos mais velhos só. A geração do Fernando, os amigos do Fernando são totalmente diferentes, inclusive em termos de ansiedade, de tendência à depressão, de complexidade naquilo que é o pensamento, a interação com a vida, né? E o Jonathan Haidt traz essa teoria, essa tese, só que ele traz isso com dados. Então ele mostra que a partir de 2010, e o que acontece em 2010? Com o smartphone cada vez mais presente, a gente começa a dar smartphone para uma criança de 2 anos que está chorando e que está nos atrapalhando. Então eu vou lá, coloco um tablet, eu coloco um smartphone e ela fica ali hipnotizada naquele conteúdo que é absolutamente maléfilo para o cérebro dela, que está em formação. E o meu médico vai reverenciar ali o que eu estou dizendo. Na verdade, Marcos, assim, você joga uma alta descarga dopaminérgica, que é uma recompensa para a criança fica ali. Na hora que você tira, a dopamina cai rápido. Aí faz o quadro, né, de tristeza, de humor irritado.
Você vê cientificamente, comprova tudo. E ele traz gráficos assim absurdos de como essa geração... Então ele até faz no início, não é um spoiler, tá? Porque é bem simples o que ele traz. Ele fala assim, imagina que o Elon Musk, ele não fala o nome do Elon Musk, mas ele lança agora uma viagem para Marte e diz o seguinte, ó, é uma viagem de diversão para criança, que é ideal para criança. Mande seu filho para Marte. E lá em Marte nós temos toda a estrutura. Você pode mandar ele criança e ele vai crescer em Marte. E aí ele vai, pensa, ele crescer num outro planeta, vamos embora, e é seguro e tal. E a gente soca essas crianças dentro de um foguete, manda para Marte, na promessa de uma grande empresa de tecnologia aeroespacial, de que ao chegar lá, essa criança, primeiro, chega bem, segundo, ela se desenvolve bem e cresce bem, e que vai estar tudo certo. Só que ninguém estudou ainda, exatamente por ser muito novo, quais são os efeitos de uma gravidade reduzida no crescimento ósseo daquela criança. Quais são os efeitos de uma falta de liberdade na conexão com o mundo físico, porque lá ele vai precisar usar sempre um equipamento para respiração e sempre uma proteção, ele não vai poder ter... Quais são os efeitos disso no desenvolvimento da criança? Então você coloca um foguete aeroespacial na mão do seu filho, e você não sabe o que vai ser o efeito disso no futuro. Bom, agora a gente sabe. 14, 15 anos depois, de 2010, quando isso aumentou entre nós, nós já estamos vendo esses efeitos que o Marcelo falou, do que essa distração que a gente coloca muitas vezes nas mãos dos nossos filhos, sem cuidado, o que isso tem feito na geração. Mas o Gustavo falou uma coisa importante que esse livro traz também, não começou agora, né? Ele fala um outro aspecto, além da grande reconfiguração da tecnologia, um aspecto do que ele chama de segurismo. Quem aqui é mais da idade do Marcelo, mais velho assim, vai saber. Quando a gente brincava nos playgrounds da rua, você lembra? Era escorregador, tudo enferrujado. Quem é dessa época aqui? Você lembra aquelas aranhas, assim, aqueles trem de um monte de barra de ferro, que você ficava pendurado de cabeça para baixo, andando assim. Rapaz, se você cair daquilo ali, você quebrava um braço, você quebrava um pescoço, era um negócio assim, absolutamente inseguro. Mas antitetânica, as mães aqui, antitetânica tinha em casa, né? Era na farmacinha, porque criança ralava o joelho, criança quebrava o braço. Rapaz, eu lembro, todo mês tinha um coleguinha de sala com o braço quebrado. Agora você não vê menino com o braço quebrado, com perna quebrada, não existe isso mais. Não vê menino com o joelho ralado. E o Jonathan Haidt fala o seguinte, ele fala, a falta de um risco controlado prejudica o desenvolvimento dessa criança. Porque ela precisa entender que há certos riscos, mas que os pais os submetem, mas de forma controlada. Não é um risco que vai matar. E, no entanto, hoje os parquinhos são com almofada, o escorregador tem um colchoado, você não pisa mais no chão, você pisa nos trocinhos, né, nem uns isoporzinhos. É o que ele chama de segurismo. Mas nós, geração 70, ali, na década de 70, já experimentávamos isso dos nossos pais. Na medida em que, se a gente parar para pensar, quer dizer, as gerações anteriores, elas brincavam com onça no mato, ia caçar com os pais, a gente já foi mais protegido disso, mas nós também já começamos a sofrer na nossa geração esse efeito do segurismo que a gente foi para os nossos filhos com muito mais intensidade. Não, moço, eu estou aqui, eu estou até com medo de perguntar se aqui, na nossa comunidade, tem alguém que tem um bebê reborn. Eu não vou fazer essa pergunta, porque eu tenho até medo da resposta. Olha, eu queria dizer que o paralelo ao bebê reborn é o pet, mas isso a gente não vai perguntar. Não vamos entrar no pet, não, porque senão eu sei que metade da igreja aqui vai embora. Mas, assim, eu sou dessa época, porque, assim, vamos entender esse fenômeno que está acontecendo, gente, do bebê reborn, tá? Porque tem muita gente comprando, né, porque é bonitinho, né? Tem gente que acha esse trem bonitinho, tem um negócio lá da bolha que você fura, tem um parto do bebê reborn. Aliás, tem parlamentar fazendo projeto para que não gere demanda no SUS de atendimento a bebê. O que é bebê reborn, gente? É um boneco. Já tem clínica, consultório para atender bebê reborn. Olha que loucura que a gente está vivendo. Eu sou da época que eu tinha medo desses bonecos. Eu tinha um pavor do fofão, porque eu tinha um punhal lá dentro do fofão, lá, daquele trem lá. Então, assim, se eu vejo um trem desse dentro da minha casa, eu tenho medo, um boneco deixa de madrugada, eu saindo para tomar uma água, o boneco, um bebê reborn, falar, eu quero fazer cocô.
Não fiz cocô. Ah, foi eu também, ué. Quem que vai limpar nós aqui, né? Então a gente está vivendo essa loucura aqui debaixo do nosso nariz, a gente ri sobre tudo isso, mas isso de fato é muito preocupante. Mas assim, a palavra de hoje aqui é sobre responsabilidade. Vamos direto ao assunto. É sobre responsabilidade. É sobre o reino dos céus. É sobre a gente entender esse ajuntamento nosso aqui todo domingo. Porque se a gente não trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como aconteceu hoje aqui, com os filhos desse caboclo aqui, a gente vai voltar para casa só criticando ou comentando esses absurdos que estão acontecendo de fora, não percebendo o que está acontecendo de dentro da nossa casa. Eu não sei quem assistiu aí o seriado agora na Netflix, Adolescentes, que é assustador, porque é absolutamente silenciosa a doença acontecendo dentro de uma casa funcional, uma família funcional. O que é uma família funcional? Pai e mãe casadinho, com seus problemas, não é perfeito, mas é funcional, organizado. Filho, todo mundo ali, todo mundo almoçando à mesa, comendo à mesa ali, e dentro dessa casa funcional, uma tragédia acontecendo de forma silenciosa ali dentro, de um menino preso dentro do mundo paralelo, dentro do próprio quarto, debaixo do nariz do pai e da mãe, que são teoricamente presentes. Nós estamos falando de uma família funcional, que é todo mundo aqui, ó, ou quase todo mundo aqui. Eu venho de uma família totalmente disfuncional. Eu sou milagre de Deus, quem conhece minha história sabe disso. Mas hoje a gente está acontecendo e vendo isso, e eu converso isso muito com minha esposa, porque me preocupa muito, meu bem, tá, o trem está bom aqui, mas vamos entender como é que está a cabeça desses meninos nossos, porque a gente às vezes analisa, observa as coisas sobre o nosso prisma, sem se permitir entrar no mundo da criança e entender como é que tá, o que está passando na cabeça dessas crianças. Mas antes de falar sobre responsabilidade, a gente está taxando aqui as crianças que estão dependentes de telas, de tecnologia, que estão vivendo um mundo paralelo que não é o mundo real. Mas são só as crianças, irmãos? Onde elas estão aprendendo isso? Essa é a grande pergunta. São só as crianças que estão consumindo tudo aquilo que a gente está criticando? E a gente achando que não está no camarote, olhando todo mundo de baixo, ô geração perdida. É sobre nós. Olha aí para a pessoa do seu lado, é sobre você. Já que nós estamos no Goiás, é sobre você, meu filho, minha filha. Fala aí. Que às vezes a gente precisa ser confrontado naquilo que a gente acha que é sobre o outro, esquecendo que é sobre nós, porque responsabilidade nunca será sobre o outro. Que a gente está muito acostumado de reclamar da professora da escolinha aqui, ou da falta de estrutura da escolinha dominical da nossa igreja. Eu vou sair da igreja, e eu vou falar isso para vocês, com a autoridade de quem pensou nisso. Eu cheguei aí para outra igreja, porque a estrutura dominical, da escolinha dominical, aqui da Sal da Terra do Alfamal, não estava funcionando do meu jeito. Numa ansiedade de achar que isso ia pôr tudo a perder. Né? E eu ali, com todas as informações técnicas, teóricas, esquecendo de que a responsabilidade não é sobre essas... Eu vi aqui uma cena linda, as professoras babando, igual você, Gustavo, filmando os pupilos aqui, cantando, ministrando, e a gente esquece que essa responsabilidade é sobre nós. O presidente, meu irmão, minha irmã, que você está criticando aí, não é sobre ele, é sobre nós. A responsabilidade da transformação da casa que a gente sonha não é sobre nós. Para de fazer comparação com a casa do outro. Porque a responsabilidade de gerar transformação na sua casa é sua. Bate no peito aí, é minha. Você tem coragem de fazer pelo menos isso? A responsabilidade é minha. Então o Espírito Santo de Deus, que eu pedi para que ele pudesse falar através das nossas vidas, ele está trazendo isso para a nossa mesa hoje aqui. A responsabilidade da mudança que eu quero para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, ela tem que começar de mim. A gente está vivendo um mundo cheio de frutos. E eu vou lembrar aquilo que a Bíblia, no caso dos evangelhos, escrita há 2000 anos, já dizia e já anunciava lá, 2000 anos, sem internet, sem rede social, sem inteligência artificial, porque a gente acha que está ruim, vai piorar, viu, gente? Eu sou dono de uma startup de inteligência artificial. E por quê? Porque eu estou aproveitando o cavalo arriado? Não, porque eu quero ser luz nesse meio.
e não ser coadjuvante num processo que eu já estou criticando demais, mas não estou sendo agente de transformação no lugar que eu poderia e posso ser. Está aqui, ó, lá em Gálatas 5,16. Vamos só relembrar os frutos da carne, que é o que a gente está aqui comentando, mas há uma luz no fundo do túnel, a partir de mim, a partir de você, que são os frutos do Espírito Santo nessa geração perdida, que a gente foi lembrado aqui por 3 homenzinhos, entre 9 e 11 anos de idade. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, essa aqui, ó, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Essa dicotomia que a gente vive aí, está tudo certo, já foi diagnosticada pelo médico dos médicos. Essa luta nossa, essa maldade e a bondade habitando dentro de uma pessoa só, está tudo certo. E Paulo já percebeu isso. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis... Tem um si aqui, meu irmão. Porque não tem outro jeito. Não tem pregação de Paulo Júnior aqui que vai botar isso na cabeça da gente. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não é por uma igreja, não é por uma liderança pastoral, não é por uma outra pessoa. Se você for guiado pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei da carne, no caso. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Eu não preciso nem entrar em detalhes aqui para poder, de forma pedagógica aqui, explicar o que é cada uma o que são cada um desses frutos da carne. Prostituição. Quem é você quando ninguém te vê? Quem sou eu quando ninguém me vê? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, viu, Marcos? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas aí tem uma boa notícia para todos nós nessa manhã aqui. Está tudo perdido, não está? Está ruim, não está? Está difícil de acompanhar. A gente está meio atrasado, né? Porque o trem está acontecendo, está mudando de forma tão rápida. Mas há uma esperança. Há uma esperança, que foi lembrada hoje de manhã aqui. E por que essas crianças estão aqui em frente, ao invés de querer, não quero ir para a igreja não, pai, eu quero jogar videogame. Porque alguém da geração analógica aqui, ó, o tal do raiz, está dando direção e luz para a sua casa. Isso é um fruto do Espírito. Mas eu vou lembrar aqui o que nos espera, o que pode sair daqui de forma mais intensa a partir dessa manhã aqui, ou pelo menos renovado, porque todos nós temos. O bem e o mal habita entre nós. Essa dicotomia, dualidade está entre cada um de nós. Nós somos humanos. Paulo viveu exatamente isso que a gente está vivendo. Jesus, que se fez homem, que habitou entre nós, que foi suscetível a tudo isso de ruim que a gente está falando aqui, ele percebeu isso na carne. Mas há uma esperança. Porque o fruto do Espírito é amor. Amém, igreja? Amém. Eu vou falar aqui os frutos, vocês vão falar amém. O que é amém? É assim seja. Eu recebo isso na minha vida, na minha casa, a partir de mim, não dependendo da minha esposa, do meu marido, para poder haver uma mudança, a começar de mim. Então eu vou dizer aqui, mas o fruto do Espírito é amor, amém. Alegria, amém. Paz, amém. Longanimidade, amém. Benignidade, amém. Bondade, amém. Fidelidade, amém. Mansidão, amém. Domínio próprio. Amém? Amém, glória a Deus. Eu queria só fazer um fechamento, Marcelo, no que você falou de dualidade, porque o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar, né, e tem tudo a ver, está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, se você quiser abrir aí, se o Daniel estiver lá na nova versão transformadora que eu vou ler, 1 Pedro 5, quando o Pedro está escrevendo a uma comunidade que era cristã e era perseguida, uma comunidade que estava sofrendo, além de perseguição,
morte, prisão, açoites. Então era aquele cristianismo ali do primeiro século, quando os cristãos se levantaram e contra os cristãos se levantaram forças muito poderosas, né? E hoje a gente vê essas coisas acontecerem e a gente acha que é novidade, mas está lá desde o início. E Pedro escreve, 1 Pedro 5, no capítulo 8, ele escreve sobre uma dualidade, né? Porque ele diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. É interessante como, às vezes, a gente fica desatento com relação a isso que você falou no início, que o mundo jaz no maligno e que existe um que é como um leão que está ao nosso derredor, prontinho para nos devorar. Tem devorado as nossas crianças, tem devorado os nossos adolescentes, mas tem nos devorado também em inúmeros aspectos da nossa vida, aspectos emocionais, sim, aspectos físicos, muitas vezes, com uma alimentação desregrada, com bebida, com tantos vícios, tanta coisa que a gente põe para dentro fisicamente, tem nos devorado, mas tem nos devorado nas nossas relações de amizade, conjugais, nas nossas relações profissionais, tem nos devorado nas nossas finanças, nas nossas profissões, no nosso senso de propósito. A gente não pode se enganar achando que nós estamos aqui, por sermos cristãos, protegidos absoluta e absurdamente com relação aos ataques de alguém que tem a manha. Ele está aqui há muito mais tempo que nós. Esse que é como um leão, ele foi o mesmo que tentou Jesus. É o mesmo que viu Paulo como Saulo e depois viu Paulo com os olhos abertos fazendo o que fez, que perseguia cristãos. É esse que se parece com um leão, que tem muito mais experiência em fazer coisa ruim do que nós mesmos. E a gente não pode se enganar, a gente precisa ficar atento. E ele diz: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos tipos de sofrimentos. A gente, muitas vezes, se deprime achando que a gente enfrenta certas circunstâncias e situações, a gente se pergunta: por que comigo? Por que eu? Por que na minha casa? Por que na minha empresa? E o que Pedro está exortando é o seguinte: meu irmão, fique em paz, porque seus irmãos no mundo todo passam pelo mesmo tipo de situação. E aí, já que Pedro coloca para a gente essa cena, né, de um diabo que ronda as nossas vidas, os nossos entes queridos, como um leão, eu fiquei pensando, o que esse leão ronda, né? Ele ronda pessoas, né? Porque essa é uma figura, né? Pedro está usando aqui uma figura. O diabo ronda como um leão. Ele está rondando o quê, né? Aí veio no meu coração assim uma imagem de uma savana. Pensa uma savana africana, e eu queria convidar vocês a fazer essa analogia para que a gente faça um discernimento aí sobre essas dicotomias que o Marcelo comentou, né? Criando aqui na nossa mente, para a nossa reflexão, esses arquétipos de nós mesmos, né? Então, imagina você numa savana em que há ali uma manada de zebras. A zebra é um animal manso, humilde. A zebra, ela é ao mesmo tempo frágil, mas é exatamente porque a zebra anda em manada que ela transforma essa fragilidade, essa humildade, essa mansidão individual numa força coletiva. Porque a força da zebra está exatamente na unidade com seus pares. E naquela manada de zebras, você, como uma zebra inserida ali dentro, não importa se você está ferido, não importa se você é a zebra mais forte, o que importa é que, estando juntos, você não é presa fácil. E aí, naquela mesma savana, você olha para o lado e vê um leopardo. E esse leopardo é um ser ágil, é um bicho forte. E o leopardo se defende caçando, mas ele caça sozinho. O leopardo não anda em bando, ele anda
numa solidão, ele anda individualmente, porque talvez ele tenha esse orgulho pessoal de ser forte, de ser ágil, e ninguém dá conta de mim, eu consigo todas as coisas. E aí, quando a gente vê esses arquétipos e tenta se identificar com uma zebra que mansa, humilde, com um senso de comunidade, senso de propósito, disciplina de se proteger, não andando sozinho, talvez você se identifique com essa zebra, ou talvez você se identifique como um leopardo, alguém que confia somente na força do seu braço, no seu dinheiro, no poder que você tem, nas riquezas que você acumulou, e você quer desfrutar isso sozinho, exatamente porque tem medo de um leopardo mais forte tomar de você, ou de repente você perder aquilo que você tem, e você pode também ser, então, esse leopardo. E leopardo ataca zebra. Então, o ponto é que essa zebra também pode ser uma presa do próprio leopardo. E quantos de nós não temos feito isso, né? A gente, no nosso orgulho, no nosso senso individual de poder, a gente não tem comido os nossos irmãos, engolido os mais fracos, engolido financeiramente, engolido como patrão empregado, a gente não tem engolido isso até nas relações, como o Marcelo falou, de ideologias políticas, é um comendo o outro. E, no entanto, nós podemos ser aqueles que se protegem na comunidade ou aqueles que seguem sozinhos. Mas aí, nessa cena, o que Pedro está dizendo é o seguinte, mas aí existe um leão, existe alguém como um leão que anda ao derredor. E o leão come a zebra, mas o leão também come o leopardo. Embora seja mais raro, o leopardo também é uma presa do leão. E a diferença que faz com que o leão também ataque o leopardo e a zebra é que o leopardo, na sua solidão, ele é uma presa mais fácil para o leão do que é a zebra. A zebra, quando é atacada, ela exatamente por ter aquele movimento em unidade, muitas vezes uma zebra mais fraca vai ser protegida naquela comunidade porque ela não se torna uma presa fácil porque não anda sozinha. Isso não é novidade não, gente. O que o Márcio está dizendo aqui não é novidade não. Ele usou a parábola do leopardo e da zebra. Eu vou lembrar uma outra parábola aqui para a gente nessa manhã. Então lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? No final ele fala, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu queria, não sei como é que está nosso horário, já está, mas eu queria encerrar aqui falando com você, ovelha perdida, afastada da manada, fragilizada. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui hoje para dizer que tem um pastor que saiu, deixou 99 para poder cuidar e encontrar você. Eu não sei se vocês já repararam, ou se vocês lembram de algum momento, eu já ouvi o Paulo Júnior, nosso pastor, nosso mentor aqui dessa paróquia, dizendo que ele não gosta disso aqui. Naturalmente falando, ele não gosta do ajuntamento. Sabe o que o Paulo Júnior, nosso pastor, nossa referência, o cara que tanto nos inspira, o cara que para mim, com toda a minha jornada cristã, mais se assemelha com o Jesus da Bíblia que eu conheço, pela coerência do Evangelho, não pela fala boa. Porque ele não gosta disso aqui. Ele não gosta do barulho da muvuca. Sabe o que o nosso pastor gosta? De pescar. Detalhe, sozinho. É isso que o Paulo Júnior gosta. Que a carne do PJ gosta. E por que ele faz isso aqui? Por que ele é pastor de ovelhas? Porque ele é um cara intencional da mesa. A vida inteira do Paulo Júnior falando bonito, rebuscado, né? Porque você começa a ouvir o Paulo Júnior, você só vai entender lá no final, porque dá um nó, buga a cabeça da gente. Mas o ministério do Paulo Júnior é um só, que eu com 49 anos de vida, nascido dentro de igreja, só fui entender depois de velho. Mesa. Porque a gente sozinho é presa fácil, Cissa. A gente sozinho, meu irmão, lá no fundo,
Você sozinho é presa fácil. Por que a gente está aqui? Para poder entender essa ministração nas nossas vidas. Isso aqui é apenas uma recarga rápida de bateria no domingo. Marlos falou da mesa intencional que eu tenho feito da minha empresa toda quinta-feira. Pedrão, tá bom, Pedro? Tá bom? Tá ajudando um pouquinho só lá na sua casa? A minha tá transformando, cara. Porque a vida inteira, mesmo dentro de igreja, eu não entendi isso, cara. Eu fui entender aqui. O ministério da mesa. O que é o ministério da mesa? O que é o ministério da mesa? É a gente entender que essa parábola que o Marlos trouxe do leopardo e da zebra é a mesma parábola que Jesus disse lá das ovelhas. Porque uma sozinha é presa fácil, não dá. E o diabo vai fazer o tempo todo você ficar sozinho, pescando sozinho. Mas a intencionalidade desse ministério que você está aqui, Sal da Terra, é para te convidar à mesa, para não ficar sozinho. E eu queria dar aqui uma tarefa para casa, que essa mensagem ela vai ser esquecida. Aliás, eu não, porque não é o Marcelo que está falando, e nem o Marcos, e nem o Gustavo. É o Espírito Santo de Deus que está colocando essa semente, talvez aquela plantinha que já estava aparentemente queimada, morta. O Cerrado diz muito, né, sobre isso, que a gente vê uma planta toda queimada e acha que ela está morta, precisa só de uma primeira chuva para ela brotar. E talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha vindo aqui essa manhã para poder ser lembrado disso. Ainda não acabou. Mas tem algumas atitudes que a gente deve tomar nesse mundo que jaz no maligno, cheio de distração, com esse leão ou leopardo que está o tempo todo ao nosso redor, nos rodeando, não como um chifrudo, como um cara feio, mas como alguém que muito inteligentemente, muito esperto, e a gente tem que ser mais esperto que ele, e ele está o tempo todo nos distraindo com o celular, nos distraindo com influências de amigos até que não vão nos levar para essa mesa de transformação e de cura. Eu quero propor aqui uma tarefa de casa para essa semana, para nossa semana. Primeiro, sensibilidade. Há muita distração, há muito ruído, e a gente não está sensível para ouvir o barulho de Deus. Sensibilidade. Se você puder anotar e puder ser a sua cartilha para essa semana, façamos isso. Primeiro, peça a Deus sensibilidade para entender que quando eu sou casualmente chamado ou autoconvidado para um almoço na casa dos meus compadres, eu não fui lá para comer. Eu fui lá para compartilhar alguma coisa que estava dentro de mim, e talvez por conta de tanto ruído eu ainda não percebia. Que as mesas redondas da minha empresa, Pedro, foram feitas para poder conectar pessoas e partir o pão da comunhão. Por isso que a gente está crescendo tanto com esses momentos. Segundo, seja, é para você, é para mim, seja vigilante. Vigilante. Está ali perto da sensibilidade, mas a vigilância é aquela pessoa que não dorme, que não baixa a guarda, que não baixa a bandeira. Seja vigilante, porque tem alguém aí que está tentando te levar sempre para o isolamento, para a solitude. Terceiro, seja intencional na mesa. Marque sua mesa. Bote data, bote recorrência, bote constância, bote hábito. Identifique a sua mesa. Talvez você não está tendo força para poder colocar essa mesa na sua casa. Faça isso primeiro lá de fora. Reúna os seus amigos que te levam sempre para um lugar não de conforto, mas para um lugar de desafio. Escolha esses amigos. Não fique sozinho. Quarto, tenha disciplina. A ciência comprova, está aqui o médico, se eu falar alguma besteira me corrija, a ciência comprova de todo hábito antigo, ele só vai ser trocado por um novo hábito se eu tiver disciplina e constância. É isso? Então, disciplina, intencionalidade, para que haja um novo hábito. E por último, é só assim que a gente vai ser canal de Deus, ser instrumento de Deus. Amém. É por meio de nós,
toda transformação, primeiro é quando eu entendo tudo isso, eu trago para mim a responsabilidade daquilo que eu peço a Deus, para que eu seja o agente de transformação naquilo que eu já identifiquei. Amém. E eu fiquei pensando, Marcelo, para encerrar, por que Pedro usa a figura do leão? Se isso foi intencional ou se não foi. O leão tem essa ambivalência, porque na Bíblia, leão é sinônimo de poder, de autoridade, de força. Mas, ao mesmo tempo que esse poder, autoridade e força pode ser usada para o mal, como no exemplo que Pedro dá, o leão, alguém que anda como um leão ao derredor, pronto para matar, roubar e destruir, este mesmo leão, essa mesma figura, João usa em Apocalipse 5:5 para Jesus, o leão da tribo de Judá. O diabo é o pai da mentira, é o enganador. E Pedro não está dizendo que o diabo é o leão, ele está dizendo no verso 8, se você prestar atenção, que ele anda como um leão. Então presta muita atenção. Tem coisas na sua vida que se parecem com Jesus, que se parecem com algo que veio de Deus, mas são somente coisas como Jesus, como Deus. São frutos e obra do diabo, porque aqui o que Pedro está dizendo é que o diabo quer fazer parecer Jesus para as ovelhas, para as zebras, para os leopardos. O diabo vem com um rugido para nos enganar, para que a gente ache que aquilo vem de Deus, mas que não vem. Muitas vezes essa perseguição que a gente sofre é porque a gente está colocando a nossa confiança em coisas achando que vem do leão da tribo de Judá, mas vem desse que anda como um leão. É o leão travestido, é o leão fake. Eu queria que o Daniel colocasse, só para a gente encerrar, essa imagem, para a gente gravar na nossa cabeça. Há um leão verdadeiro. Há um leão verdadeiro. Amém. E esse leopardo, essa zebra, o leão fake, toda essa cena aqui, quando esse aqui ruge, é um rugido com conteúdo, com proteção. Não é um rugido da desgraça, não é o rugido da morte, da perseguição. É o rugido que nos protege, porque ele reina. O leão fake não reina, só ruge. É um gatinho que a gente tem que respeitar o fato de que ele é sim poderoso. Quando Pedro usa a figura do leão para o diabo, é para dizer o seguinte, é feroz, não brinca não. Mas existe um leão da tribo de Judá e esse sim é quem nos guarda, nos protege. Amém. Gente, vamos ficar de pé e vamos fazer, para usar a palavra-chave máxima aqui da comunidade nossa, de forma pedagógica. Vamos dar as mãos nessa manada aqui, que às vezes você vem sozinho para cá. Gente, eu sempre gostei de viajar sozinho, até casar. Pensa um trem que não foi feito para dar errado, foi viagem em família, né? Os BO, né? Da estrada, sempre tem estresse. Mas perceba que são esses estresses que nos trazem a memória, a esperança daquela viagem boa. Viagem que tudo funciona, a gente não lembra, a gente esquece fácil. Mas aí a gente lembra, depois vai rir dos trem que deu errado e tal. Porque família é isso. Tem 3 pessoas ou mais aqui, o Enzo chegou para poder reforçar o que eu ia dizer. Tem 4 pessoas, pensa no trem perfeito aqui na frente. Então não tem ninguém melhor, mas a gente está entendendo, não vou dizer que entendeu, porque seria muita presunção. Está entendendo que essa vida nossa só faz sentido se a gente ajunta, se a gente não se isola. O ministério dessa igreja que você faz parte aqui é para te lembrar o tempo todo isso. E a gente não vai fechar a boca para te lembrar e para nos lembrar o tempo todo disso. Então se junte, feche os olhos aí, vamos orar. Espírito Santo, obrigado por esse momento, obrigado por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos lembrou através da Tua palavra, através das histórias que o Senhor tem nos permitido viver, que o Senhor é um Pai, o Senhor não é um Deus distante. O Senhor não é um cara barbudo que fica sentado numa cadeira, num trono, pedindo alguém para beijar sua mão. O Senhor é um pai que fez uma mesa que tem lugar para todos, que querem, que deixam de lado seu orgulho, sua presunção, sua prepotência, para poder sentar a essa mesa. Espírito Santo, primeiro que o Senhor ajude a cada um nessa manhã aqui, primeiro a se quebrantar e entender que o Senhor é tão educado, mas tão educado, que o Senhor só vai entrar nesse coração se houver espaço. Que nessa manhã o Senhor quebre o ego. Onde há ego não há espaço para o Senhor agir, para o Senhor falar.
Que o Senhor tire toda a cegueira, toda a surdez. Que o Senhor transforme a mentalidade aqui, a partir do entendimento da Tua palavra, Senhor. Que todos aqueles que vieram para cá sozinhos nessa manhã possam receber esse abraço do Senhor nesse momento. Como Pai, não como um Deus distante. Não como um Deus litúrgico, mas como um Pai. E aqui quem está falando é um filho, órfão de um pai, mas que entendeu, depois de algum tempo, que nenhum homem, nenhuma mulher vai suprir a carência, a lacuna, a expectativa daquilo que só o Senhor pode entregar. Não há igreja, não há pastor, não há amigo, não há filho que vai suprir aquilo que só o Senhor pode preencher. Mas só há possibilidade de que o Senhor preencha, de que o Senhor faça, quando houver um esvaziamento de nós. Que essa manhã o Senhor nos lembre disso, Senhor. Que aquela ovelha perdida que chegou aqui essa manhã se ajunte nessa mesa que o Senhor preparou para nós. E que a gente possa sair daqui entendendo que nós somos a ponte, o instrumento, o canal de cura, de libertação para aqueles que ainda estão sozinhos. É com esse entendimento que a gente ora, te agradece por esse momento, Senhor, e te pede que o Espírito Santo de Deus, o Senhor habite em nós. Nós somos templo do Teu Santo Espírito. E nessa manhã nós nos esvaziamos para que o Senhor tome o melhor lugar a essa mesa que começa dentro de nós. Nos dê um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, irmãos. Pode sentar um pouquinho. Que bênção, hein? Que encontro, hein, Marlos? E Deus é assim mesmo, Ele é o Deus da providência, né? Marcelo, só um pouquinho que nós temos um recado para dar aqui, é importante, porque nós ainda não terminamos. Quando Deus coloca o Marcelo para vir aqui, Marcelo, eu lembro na época que eu te conheci, antes de conhecer o Marlos, e menino novinho, rapaz, novinho ele, tocando na banda lá da igreja, né, Marcelo? Mas continua novo. E aí nós temos aqui mais esse irmão querido, esse doutor querido, né? Que tem feito tanta diferença nas famílias. Obrigado, doutor Gustavo, pelo seu carinho, pela sua casa, vendo seus filhos aqui hoje, né? Tendo o desejo de dar continuidade. E é sobre isso que eu quero falar, gente, só um minutinho. Nós temos um ministério nessa igreja muito forte para casais, que é onde a gente acredita que você estando bem resolvido e firmado na rocha, você vai conseguir gerar frutos, não só na sua casa, mas com seus amigos, né, com outras pessoas. E nós temos duas agendas agora, uma para junho e outra para agosto. Então a gente já está avisando com antecedência para você se programar. Essa é a segunda, Daniel, de agosto. Você já abriu? Só um pouquinho, Marcelo. Pode mostrar para quem quiser já agendar a data. Olha aí. Ó, do dia 12 a 17 de agosto, todo ano a gente tem um encontro de casais de volta ao primeiro amor. O meu amigo Jonas. Foi lá, irmão? Fui, irmão. Carol, foi bom? Maravilhoso. Foi bom? Demais. Quem mais foi aqui no último? Todo mundo que pode precisa participar, porque lá a gente... Foi um momento muito transformador na vida da gente, porque, primeiro, lá a gente entende o quão importante é a comunhão dos irmãos. E o quão importante é a gente andar com casais, com pessoas que estão buscando, estão querendo andar com Cristo, né? Então, lá a gente encontra verdadeiros amigos, pessoas que olham para a mesma direção que a gente. Então, realmente foi sensacional, demais. Era isso que eu queria falar, meus irmãos. Do dia 12 a 17 de agosto é um investimento que você vai fazer no seu relacionamento. Então nós vamos ficar uma semana lá no Chile. São apenas 50 vagas, nós já temos 20 inscritos. Nós começamos a lançar, agora já tem 20 inscritos, já pediram para colocar o nome. Então, se você quiser, depois fala comigo, pode falar com a Lalá. Vamos colocar agora o primeiro encontro que vai ter agora em junho, mas antes dessa data. Esse é o encontro de casais que nós vamos ter agora em junho.
Em Brasília é mais perto, é mais em conta, é menos tempo, é um final de semana. Então esse aqui não tem jeito. Você pode ir nos dois, irmão. Cada um tem uma essência. Cada um vai preencher uma agenda importante para você, para o seu casal. Olha lá, ó. Isso foi do ano passado, ó, que nós tivemos lá em Brasília. Vai ser nesse hotel. Então, do dia 27 a 29 em Brasília, nós vamos ter lá o Paulo Júnior, o Almir, eu e ela lá vamos estar lá também. E você pode participar. Então já põe aí na sua agenda. Se você quiser, fala comigo ou cola lá. E para encerrar, nosso mel missionário, a nossa igreja missionária, tem o mel lá no final, ó, que você comprando, você está abençoando missões. Amém? Fica à vontade. Tenha uma excelente semana. E a nossa responsabilidade com a congregação, né, irmãos? Não precisa nem falar. Todo mundo aqui já sabe que a gente tem que continuar abençoando o reino. Amém? Boa semana, que Deus abençoe a todos. Obrigado.